Vazou a primeira página de spoilers de Boruto, capítulo 21, Boruto to Blue Vortex, capítulo 21. E fica tranquilo que o 1º de abril já passou. Gostou? Quem gostou do 1º de abril, comenta aí embaixo. Curtiram? Enfim, teve muita gente que descobriu. Pô, foi engraçado. 1º de abril foi interessante. Mas agora vazou de fato a primeira página oficial do capítulo 21 de Boruto. Vem comigo, tem Sarada conversando com o Sasuke conversando com o Boruto. Enfim, um diálogo novo do que rolou entre Sasuke e Boruto enquanto eles estavam treinando. Temos a tradução completa e, meus amigos, muitas respostas foram dadas só nessa página. Vem que vocês vão entender. Eu sou o Fred, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal maravilhoso. Não esquece de deixar aquele like pra dar aquela moral e se inscrever, claro. Você tá assistindo vários vídeos meus aqui, todos os spoilers de Boruto em primeira mão sempre saem aqui, além de vários outros animes de temporada. A gente vai trocando uma ideia falando sobre eles, Solo Leveling. A gente fala muito sobre mangás coreanos também, que são parecidos com Solo Leveling. Fique ligado aqui, deixa aquele like, ativa o sininho. E não posso esquecer do meu grande parceiro, tá aqui ó, tá escrito a Growth. Não esqueça da Growth, meus parceiros. Não esqueça de utilizar o cupom de desconto Fred quando for comprar na Growth. Lá tem camisas legais como essa que vocês estão vendo aqui, uma camisa maneira. Lá tem também whey protein, creatina, multivitamínico, pré-treino, tem tudo que você precisa pra dar aquela upada no shape, tá ligado? Tudo que você precisa pra ter um shape de protagonista de anime. Então use o cupom de desconto Fred pra me dar aquela força e pra se dar também uma moral e poder ter o shape do Sugiju, né? Ter o shape do Borutinho, do Narutinho, do Sa, enfim, vocês estão ligados, cupom Fred é nóis. Pra começar, eu quero falar sobre as imagens da página vazada, né? Tá tudo escrito em japonês aqui, eu vou traduzir pra vocês. Eu achei muito legal, muito interessante a qualidade, a Maré tá sendo representada. Cara, eu gosto muito do Boruto nessa fase. O Boruto tá enfaixado, olha só, fiquem ligados. Em um quadro nós temos aqui a Sarada chorando ainda antes de despertar o Mangekyo, antes de mostrar o Mangekyo, e o Sasuke conversando com o Boruto, contando provavelmente sobre o que aconteceu. Tem aqui o Borutinho com o olho enfaixado, estiloso, né? Onde ele tomou o corte no olho. E olha que interessante, o único olho que tá liberado é o olho que tem um Jogan. Ou seja, não tem nada a ver com o Jogan isso aqui. E os dois sentados naquela mesma pedra, trocando aquela ideia e tudo mais. Eu achei a cena muito interessante, eu faria várias deduções sobre o que tá acontecendo aqui, porém já temos o texto em português pra gente poder comentar. Daqui revelações, até mesmo uma teoria minha confirmada, meus amigos. Sim, eu tinha teorizado que o Sasuke cedeu para a Sarada. Eu fui a primeira pessoa a comentar isso, porque todo mundo falou assim, o Sasuke só obedeceu a Sarada, saiu contra a vila, sei o que, foi muito fácil. E eu fiz alguns vídeos, TikToks, eu fiz vários curtos, falei no podcast, falando, ó, pessoal, não é bem assim, ele viu o Mangekyo, ele sabe que o Mangekyo não é qualquer coisa, ele sabe que não é brincadeira aquilo ali, ele sabe que não é só chegar e o olho vai ficar coloridinho diferente, Mangekyo, ele sabe o nível da intensidade de trauma que é necessário para aquele acontecimento ser reproduzido num olho Uchiha. Ele sabe, meus amigos, ele sabe, eu falei disso na época. Depois eu fiz uma outra teoria que talvez o Mangekyo da Sarada seria o Mangekyo que o que ela fala a pessoa meio que tem que obedecer, meio que como uma ordem, mas isso aí é depois. Eu tava tentando teorizar o Mangekyo dela. Porém, a primeira explicação, nem a teoria, uma explicação que eu dei pra galera que não tava conseguindo interpretar o mangá, era isso. É óbvio que o Sasuke ia ceder vendo o Mangekyo. Porém, agora nós temos o texto aqui em português dessa página que fala muito sobre isso. Olha só, o Sasuke tá falando. Algo muito incomum deve ter acontecido. Algo que supera a compreensão humana. Isso provavelmente é ele raciocinando sobre a situação. O Boruto em silêncio. Um balãozinho do Boruto em silêncio ouvindo o que o mestre tem a dizer. Então, o balão da Sarada. Papai, o Boruto não é ruim. É impossível ele ter matado o 7º. Todos estão sendo enganados. É a cena dela chorando. Então, nós temos outra fala do Sasuke. Todos estão sendo enganados. Sim, provavelmente isso é verdade. Então ele vem e fala. O Mangekyo Sharingan apareceu e não há outra base mais confiável, senão ele mesmo. Olha isso. Confirmando a explicação pra quem achava que o Sasuke só saiu igual um maluco. Ele obedeceu a filha dele, igual um maluco contra a vila, pegou o cara que em tese tinha matado o Naruto. Não, olha que ele confirmando, eu vou ler de novo. O Mangekyo Sharingan apareceu e não há outra base mais confiável senão ele mesmo. Então o Boruto tenta falar, ele fala, mestre, meio que pra tentar falar, né? Ele falou sensei, né? Sensei. Aí o Sasuke interrompe e fala, nessa situação, aqueles olhos serão uma grande força. Sarada parecia ainda não ter percebido o fato de ter ativado o Mangekyo, mas certamente chegará o momento em que ela despertará e então entenderá intuitivamente. Lembra que é outra teoria que eu lancei recentemente, tanto no canal, vídeos curtos, falei em podcast também. Muita gente, ela não deve saber usar o Mangekyo. Eu ainda falei, gente, olha o que o Sasuke falou, entenderá intuitivamente. É como se tivesse nascido um outro olho na testa dela e agora ela enxerga com 3 olhos.
A partir do momento que desperta o dispositivo no cérebro, ativa no cérebro o Mangekyo Sharingan, automaticamente o Uchiha, ele já entende aquela habilidade, já sabe usar aquela habilidade e consegue utilizar. Só vocês lembrarem do Kamui e do Obito. É instantâneo. O Mangekyo ativa nele e no Kakashi, de repente ele tá utilizando a intangibilidade e mata todo mundo. Instantaneamente. Não é como se ele precisasse treinar. É claro, às vezes se gasta muito chakra, precisa de recursos, assim como o Itachi utilizava recursos por causa do chakra e tudo mais, né? O olho vai deixar cego, aí efeitos colaterais são outro assunto. Ou talvez conseguir manipular de uma maneira mais precisa, ok. Porém, saber utilizar, o Sasuke confirmou. O Sasuke confirma aqui pra mim duas explicações que eu fiz na base do entendimento e interpretação da obra. Primeira explicação que eu já tinha feito quando aconteceu. Quando que aconteceu isso? Se a gente já tá no capítulo 21 de Boruto to Blue Vortex, aproximadamente há 2 anos atrás, eu lancei essa explicação de que o Sasuke viu o Mangekyo e, pô, como que ele não vai... que ele entende aquilo ali, ele entende o trauma, ele entende a pressão que o Mangekyo traz. E foi confirmado aqui. E a outra explicação que eu tinha dado nesse entendimento da interpretação da obra é a questão do Mangekyo. O Mangekyo, ele ativa automaticamente, o cérebro já capta como ele funciona e já entrega. Então o cara já entende que ele tem aquele novo poder, aquela nova habilidade, ele já sabe utilizar, já sabe elaborar, já sabe desenvolvê-la. E isso foi confirmado nesse pequeno texto. Mano, eu acho que essa é a página vazada com mais informações de explicação sobre a obra que já saiu, tá? É uma página só. Eu não tô falando que é o capítulo com mais explicações. Não, falei página. Em uma página foi explicado pra gente muita coisa, muitos detalhes muito importantes que, pô, fico feliz de ter acertado, né? Eu erro tanto, quando eu acerto tem, pô, palmas pra mim. Dá um like por eu ter acertado aí, né, galera? Eu erro tanto, pô. Quando eu acerto, vocês têm que dar um like e comentar. Parabéns, Fredinho, acertou 1 em 1 milhão. E é isso, né, pessoal? E lembrando que se essa página saiu, é porque teremos muito mais do Mangekyo nesse capítulo. Capítulo 20 foi só a introdução. Sarada Uchiha realmente é tipo um buraco negro? O que é de fato? O que de fato, mano, o Mangekyo dela? Já fiz umas teorias, já fiz uns vídeos explicando aqui, tem muita coisa sobre o Mangekyo da Sarada aqui no canal, você pode encontrar. Só digitar Mangekyo Sarada Fred Anime. Pronto, você digita isso aí na lupa, você vai achar muita coisa. Aliás, várias coisas sobre Boruto, se você digitar como funciona o Jogan, jogando Boruto e digitar Fred Anime na frente, você vai achar muita explicação e muita coisa sobre Boruto em geral. Outros animes também, mas Boruto eu garanto um pouco mais que vai ter algumas explicações minhas. Algumas teorias também que eu errei com o tempo, outras que eu acertei, mas tem, hein? Quem acompanha das antigas tá ligado. E essa página indica isso, que nesse capítulo 21 teremos muito do Mangekyo da Sarada, porque isso aqui deve estar mostrando a introdução, como o Sasuke percebeu o Mangekyo dela, agora o Mangekyo dela sendo usado, o Kashin Koji deve estar falando pro Boruto, ela ativou o Mangekyo, tá usando o Mangekyo lá, vai ter essa interação provavelmente, e tudo isso indica, meus amigos, meus queridos e companheiros maravilhosos aqui do canal, tudo isso indica que o Mangekyo dela é muito mais do que a gente imagina, inclusive eu já fiz umas teorias aqui no canal, como eu citei pra vocês, eu tô muito ansioso com esse capítulo, e eu fiquei bem feliz dessas duas explicações serem dadas. É necessário ser dada de fato as explicações? Não. É a gente que tá lendo, a gente é adulto, pô. A gente consegue interpretar. Mas pra galera que fica dando hate na base do nada, pô, aleatório, como se fosse algo, nossa, é tão fácil de interpretar, é tão fácil de entender. Às vezes é bom explicar, né? Shimoto às vezes tem que dar essa aulinha pra galera aí. E já não esquece de dar aquele like, pô, pra dar aquela moral no vídeo. E não esqueça do meu grande parceiro também, a Growth. Cupom de desconto na Growth é Fred. Põe isso na sua cabeça. Cupom mais fácil da Growth, Fred, F-R-E-D. Ó que facinho. Você vai lá, compra seu suplemento, pá. Lembrando pra galera que tá aí na academia, vai em grupo, vai junto com amigos, junta a galera toda que você conhece que treina e compra todo mundo junto. Sabe por quê? Você que vai fazer a compra comprando pra todo mundo, depois entregando pra todo mundo, você vai ganhar pontos. Com esses pontos, daqui a pouco seu suplemento tá saindo de graça. Dica pro seu suplemento sair de graça. Compra com os amigos, na sua conta você vai ganhar muitos pontos utilizando o cupom Fred, e esses pontos vão reverter para a próxima compra, daqui a pouco vai sair um suplemento de graça pra você. Confia nessa dica, se inscreve aí no canal e compre na Growth com o cupom Fred. Valeu, tchau!